E aí, tudo certo? Esse é o primeiro de uma série de vídeos para explicar alguns modelos de alternativas de organização política e social que surgem na Europa ao longo do século XIX, nos anos 1800. Período de revolução industrial, período de crescimento do capitalismo e transformação desse sistema capitalismo em um novo modelo que deixa de ser um modelo comercial e passa a ser um modelo industrial. Então é um momento que vai surgir diversos pensadores, são pensadores que vão estudar a sociedade europeia, tentar compreender o momento que a Europa está passando e propor novos modelos de organização social. Hoje a gente começa falando sobre o socialismo científico, porque além do socialismo científico, existe o socialismo utópico, que veio antes, que tem esse nome utópico, né, porque ele trata de uma utopia, algo que se queria alcançar, mas que não tinha um método de estudos, de análise que permitisse entender o sistema vigente, que era o capitalismo, e propor as alternativas necessárias, as mudanças necessárias para sair daquele modelo e migrar para um outro tipo de modelo. Então, aqueles primeiros pensadores que propunham um socialismo utópico, eles pensavam em mudanças sociais, mas não foram a fundo nos estudos para compreender a sociedade europeia daquele momento e descrever as mudanças que seriam necessárias, descrever um modelo de trajetória necessária de pesquisa, de estudos, de práticas que levassem à mudança daquele sistema. Então, para entender o socialismo científico, é essencial que a gente entenda o que é o capitalismo e como estava o capitalismo naquele momento de revolução industrial. Para quem perdeu, eu fiz uma live falando sobre revolução industrial, que eu vou colocar no card aqui em cima. Dá uma olhadinha se não assistiu ainda, para entender melhor o que foram todas essas mudanças que ocorrem a partir da Inglaterra e se espalha pelo resto da Europa, a partir então dos anos 1700. Aqui a gente tem algumas imagens, pinturas e também fotos da época, né, que mostram um pouquinho de como era a vida nas fábricas do período da Revolução Industrial. Nas primeiras fábricas que surgem, então. Aqui na primeira gravura, né, nós vemos uma série de crianças numa linha de produção, dentro de uma fábrica que era uma fábrica de algodão. Aqui, crianças trabalhando, inclusive uma aqui descalça, trabalhando ali com as máquinas, né, cuidando da manutenção de máquinas. Lembrando que eu comentei naquela live, né, que a utilização do trabalho infantil nas primeiras fábricas, ela foi muito requisitada, porque as crianças podiam fazer alguns trabalhos que adultos não faziam, principalmente porque elas tinham o corpo menor, mãos pequenas, né, que permitia manusear algumas coisas que uma mão adulta não conseguiria. Então por isso que se explorou tanto o trabalho infantil nas fábricas. Aqui a gente vê, né, o horário de refeição, onde nós vemos mulheres com seus filhos, porque era algo extremamente comum, né, que as mulheres levassem seus filhos desde pequenininhos para as fábricas, porque afinal de contas as mulheres pobres precisavam trabalhar. Então muitas vezes elas levavam seus filhos junto para o trabalho por questão de necessidade. Aqui uma gravura que mostra um trabalho muito requisitado para as crianças, que era abastecer as máquinas, que elas funcionavam, como não havia energia elétrica, elas funcionavam à base de carvão. Então elas tinham que, né, ou seja, elas funcionavam pelo aquecimento, né, pelo calor gerado a partir do carvão. Crianças é que levavam esse carvão, às vezes com a ajuda de mulheres adultas, né, que aí, quando era muito pesado, né, elas amarravam o carrinho ali cheio de carvão na sua cintura e puxavam ele, né, até chegar lá onde se colocaria o carvão dentro do forno da máquina. Só que geralmente o espaço para colocar o carvão dentro do forno da máquina era muito pequeno, então por isso que era um trabalho feito geralmente por crianças muito pequenas, né, crianças de 5, 6, 7 anos, que ainda, né, tinham uma mãozinha pequena o suficiente para fazer isso, e sim, muitas vezes se queimavam, para poder colocar então o carvão lá dentro da máquina e manter a máquina funcionando. E aqui nós vemos uma imagem que também mostra crianças trabalhando nessa fábrica, algo então que era extremamente comum. Embora eu traga aqui basicamente crianças trabalhando nessas fábricas, quem trabalhava em todas as indústrias no início lá da Revolução Industrial eram homens, mulheres e crianças, né, trabalhadores de todos os tipos, com salários variáveis de acordo com a força que pudesse desempenhar dentro do processo de produção, e que eram muito explorados, né? Como eu comentei na live, havia uma carga horária de trabalho que muitas vezes ultrapassava 15, 16 horas por dia. Então era algo extremamente desgastante, porque entrava na lógica do capitalismo industrial de que era preciso
garantir o máximo de produtividade. E para conseguir o máximo possível de lucro e produtividade, precisava explorar essa mão de obra trabalhadora. E aí vai ser nesse momento que esses dois filósofos aqui do lado, o Karl Marx e o Friedrich Engels, vão pensar num modelo alternativo a esse sistema capitalista. Pensando no nome, tá? Capitalismo é o sistema do capital, está pautado na questão financeira. O capital, nesse caso aqui, é o dinheiro. Então, na geração de lucro. Eles vão projetar cientificamente um outro modelo que vai se chamar então de socialismo, de social. Então, em vez de pautar o sistema no capital, no dinheiro, se pauta na questão social. Lembrando que eles não criam esse modelo, né? Esse modelo de socialismo já vinha sendo pensado por outros filósofos que integravam o chamado socialismo utópico, mas vão ser esses dois que vão se debruçar em entender o que era esse sistema capitalista europeu naquele momento e pensar então nessa alternativa a esse sistema. Os dois nasceram na Prússia, né, um território que hoje não existe mais, que hoje mais ou menos estaria ali no território atual da Alemanha. Mas eles se conhecem, né, e fazem amizade, vão escrever juntos, quando se conhecem já em Londres, lá na Inglaterra. O Engels, ele era filho de um industrial, o principal herdeiro de um dono de fábricas. Então ele conhecia de perto, porque ele, né, desde pequeno cresceu convivendo com a realidade das fábricas. Então ele sabia como era o trabalho nessas fábricas, como era a vida dos trabalhadores dessas fábricas, e ele não concordava com esse modelo, com esse sistema utilizado nas fábricas do pai. E aí ele vai projetar então um sistema alternativo. O Karl Marx, ele era um filósofo que escrevia já desde os 20 anos de idade, mas depois ele vai ter uma série de outros escritos. Com 25 anos ele já lança um livro com estudos econômicos, depois ele segue estudando sociologia, né, os estudos sociais, história, enfim, ele não se prende apenas aos estudos filosóficos. E aí os dois juntos vão pensar um modelo alternativo e vão lançar daí um livro chamado O Manifesto do Partido Comunista, onde nesse manifesto eles tentam descrever quais os caminhos que essa sociedade europeia naquele momento precisava passar para chegar a um sistema final, que seria um sistema onde tudo seria comum a todos. E eles começam um manifesto dizendo que a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. E aí eles vão comentando sobre diversos momentos históricos, como na Antiguidade Romana, onde havia uma divisão entre patrícios e plebeus, ou como no feudalismo, na Idade Média, onde a gente tinha os senhores feudais e os camponeses, e os senhores feudais explorando a mão de obra dos camponeses. E aí, a partir dessa trajetória histórica, então a partir de um contexto histórico que vinha desde a Antiguidade, eles vão analisar o século XIX, o momento em que eles estão vivendo, em plena Revolução Industrial. E aí eles analisam então a divisão de classes naquele momento, onde a sociedade tinha a burguesia e o proletariado, ou os capitalistas e os operários. E é extremamente importante a gente entender a diferença entre eles, até para não usar os termos incorretamente. Bom, burguesia é um termo que não se origina nesse momento, né? Ela já vem desde lá a Idade Média, daqueles primeiros burgueses que viviam nas cidades, comerciantes que aos poucos, né, vão criando as suas manufaturas, as suas pequenas linhas de montagem ali, manuais ainda, né, para fazer os seus produtos que depois eles vão comercializar. Aos poucos, nessas famílias burguesas vão enriquecendo e conseguindo dinheiro para comprar as primeiras máquinas e montar as primeiras fábricas. Então a gente pode dizer que burguesia ou capitalista é aquele grupo que detém os meios de produção, ou seja, que é dono das máquinas, que é dono das fábricas, ou que é dono das terras, ou que é dono dos bancos, que é o dono do dinheiro que está lá naqueles bancos. Enfim, aquele que detém, que é dono daquilo que gera lucro para ele. Por outro lado, a gente tem o proletariado, os operários, que não detêm meios de produção. Então eles não são donos de nada. E por não ser donos de nada, eles precisam vender a sua força de trabalho. Ou seja, eles precisam ir trabalhar para alguém que detém os meios de produção. Então eles precisam ir trabalhar numa fábrica, eles precisam ir trabalhar num banco, ou precisam ir trabalhar na terra de um proprietário de terras. E eles procuram mostrar que nesse momento histórico a sociedade estava dividida entre essas duas classes, a burguesia e o proletariado. Ou a pessoa detinha os meios de produção e estava na burguesia, ou ela tinha que vender sua força de trabalho e estava no proletariado. Então aqui, comparando os dois sistemas, né, no capitalismo a gente tem a propriedade privada dos meios de produção.
Então, quem detém as fábricas, quem é dono das fábricas, quem é dono da terra que vai ser usada para diversos tipos de plantação, é um proprietário ou um grupo de pessoas que são proprietárias, uma família, enfim, que é proprietária daquela fábrica, daquelas terras. E há uma massa de trabalhadores que integram então o proletariado. Já no sistema então que eles estavam propondo, né, proposto pelo Marx e o Engels, os trabalhadores tomariam os meios de produção que passariam a ser controlados pelo Estado. Então, nesse modelo, não há uma propriedade privada dos meios de produção, o que não quer dizer que não há propriedade privada de casas, de carruagens, né, dos primeiros carros, enfim, isso é outra coisa, tá? O que eles comentam aqui é sobre deter os meios, tomar os meios de produção, ou seja, eles tomariam aquilo que gera riqueza, né? As fábricas, os bancos, as fazendas, para que o controle desses meios de produção, para que o controle da geração de riqueza fosse feito pelos trabalhadores e não mais pelos proprietários. E aí isso, passando pelo controle do Estado, né, conseguiria fazer com que houvesse uma igualdade social onde não houvesse mais classes. Então, a solução que eles apresentam para que essa desigualdade social deixe de existir é o nascimento de uma sociedade sem classes. Então, a proposta deles, né, seria, pelo socialismo, chegar ao estágio final ali, né, a etapa após o socialismo, que seria então o comunismo, onde o Estado se dissolve porque tudo é comum a todos. Na prática, em nenhum lugar do mundo se chegou ao comunismo, tá? Se houve tentativas de implantação do socialismo. Então, por isso que a gente tem, na verdade, três conceitos diferentes, tá? Tem o socialismo utópico, né, aquele primeiro tipo de socialismo onde se pensava numa ideia de uma sociedade melhor, mas isso não estava organizado, estruturado. O Marx e o Engels trazem a ideia do socialismo científico, que então vai, sim, daí, né, estudar a sociedade, entender como é que ela pode ser transformada. E a gente teve o socialismo real, que é como ele foi colocado em prática, que não foi nem como era o socialismo científico, nem como era o socialismo utópico. Tá? Então, na verdade, na prática, ele ocorreu de outras maneiras. E aqui eu trago o exemplo da teoria da vaca, para tentar entender as diferenças entre esses três modelos. Tá? Ele é um exemplo simples porque o objetivo desse vídeo é ser um vídeo introdutório, é só entender um pouquinho o que era esse socialismo científico. Tá? Se quiser aprofundar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo da professora Sabrina Fernandes, onde aí ela explica um pouco melhor, uma explicação mais longa, mais densa, onde vai ser possível entender alguns outros conceitos que eu passo meio rapidinho aqui, porque afinal de contas esse é um vídeo introdutório. Nessa teoria, então, no capitalismo, a vaca seria o meio de produção, o meio para gerar riqueza, porque aí dela se extrairia, né, o leite, se extrairia a carne, e ela teria filhotes, e aí esses filhotes, né, manteriam essa produção com o passar do tempo. No capitalismo, a vaca é de quem a comprou. Então, quem detém a vaca, quem detém os meios de produção, é que fica com o lucro gerado por ela. No socialismo, a vaca é do Estado. Então, é o governo do país, que deveria ser, né, um governo comandado por trabalhadores, é que vai utilizar a riqueza gerada pela vaca e redistribuir o lucro gerado a partir daí entre todos. Já no comunismo, a vaca não é do Estado, a vaca é de todos. Ela é um bem partilhado em comum. Lembrando que na prática, esse último estágio, o comunismo, nunca ocorreu. Bom, então dentro desse modelo, né, o modelo científico, conhecendo então a sociedade industrial capitalista, se precisaria passar por uma tomada do poder pelos trabalhadores, e os trabalhadores tomando o poder, reorganizariam toda a produção, redistribuindo os lucros, atendendo às necessidades daí de toda a população, sem exploração de um grupo por outro, né? Então haveria um único grupo social, seria uma sociedade sem classes, onde não haveria a burguesia e o proletariado, mas todos então seriam trabalhadores que estariam trabalhando unidos pelo bem comum, pensando então nessa solução de uma sociedade mais igualitária. Como eu já comentei, então esse era um vídeo de introdução, tá? Para entender um pouquinho o que era esse modelo, porque ele vai ser muito importante para entender uma série de acontecimentos que virão a ocorrer na Europa e fora da Europa a partir então dos anos 1800. Então, entender o que foi o socialismo científico é extremamente importante para entender uma série de fatos que vão ocorrer na história a partir dali, que ocorrem até a atualidade, e também para ter uma ideia básica, né, de um conceito que é tão comentado hoje em dia, e muitas vezes de maneira bem errada, sem um aprofundamento teórico, sem entender o que esse modelo propunha. Mas tem outros modelos também que surgiram nesse momento e que eu vou comentar nos próximos vídeos, tá?
que eu vou comentar sobre o positivismo e por que a bandeira do Brasil está ali, positivismo, não é ordem e progresso que está escrito. Bom, isso eu vou falar no próximo vídeo. E num dos próximos vídeos eu vou comentar também sobre o anarquismo, que surge também nesse momento, que depois vai ser reapropriado aí na atualidade por pessoas que associam o anarquismo com o capitalismo, sendo que o anarquismo é uma oposição ao capitalismo. Enfim, isso vai ficar aí para os próximos vídeos, onde eu vou poder explicar um pouquinho melhor sobre isso. Obrigado por ter chegado até aqui, se inscreve aí no canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!